sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série de vídeos sobre planilhas utilizando o Google Sheets. Hoje falaremos sobre fórmulas essenciais. Nas aulas anteriores, nós montamos a estrutura da nossa planilha. Agora chegou a hora de dar inteligência para ela. As fórmulas são o coração do Google Sheets. E o mais interessante é que nós não trabalhamos apenas com números, mas com referências de células. Isso significa que, se um valor mudar amanhã, todos os cálculos se atualizam automaticamente, fazendo com que a planilha seja dinâmica. Hoje vamos aprender operações básicas, funções essenciais e como travar células usando o cifrão. Vamos começar calculando o total de cada venda. Aqui nós temos a quantidade vendida de determinados produtos nessa coluna e na outra coluna o valor unitário de cada produto. Para calcular o total de venda, basta multiplicar o valor unitário pela quantidade de produtos vendidos. Vamos fazer isso inserindo uma fórmula. No Google Sheets, toda fórmula começa com um sinal de igualdade. Então, nós selecionamos uma das células com o botão esquerdo do mouse. Para representar a multiplicação, utilizamos o símbolo asterisco. Então, selecionamos a outra célula. Essa fórmula indica a multiplicação entre essas duas células. Para finalizar, basta apertar Enter. Então, aqui está a célula exibindo a multiplicação dos dois valores. E para preencher as demais células da coluna, não é necessário digitar a fórmula novamente para cada linha. Basta eu selecionar a célula que contém a fórmula e no canto inferior direito, nessa bolinha, basta arrastá-la para baixo. Repare que as células foram preenchidas automaticamente com a fórmula da multiplicação. E cada célula contém a multiplicação referente às células da sua linha. Agora, vamos calcular a comissão. A comissão é o bônus que o vendedor recebe por cada venda. No nosso caso, a taxa de comissão do vendedor é de 10%. Repare que eu poderia inserir a seguinte fórmula na célula. Eu sempre começo com uma igualdade, então eu seleciono o total vendido pelo vendedor e multiplico pela taxa de 10%, então eu posso colocar 0,1. 10% de 450 é 45. Porém, caso essa taxa de comissão mude, eu teria que alterá-la na fórmula toda vez que mudasse. E esse não é ideal. O ideal é ter uma célula na planilha dedicada para isso. E quando eu quiser alterar o valor da taxa de comissão, basta alterar essa célula. Então, em vez de colocar os 10% diretamente na fórmula, nós vamos referenciar o valor da célula que contém a taxa de comissão. Repare em outra coisa. No momento em que eu puxar a célula para baixo para preencher os outros valores da coluna, repare que ele não calculou os valores de comissão. Isso porque a célula possui uma referência relativa. No momento que eu arrasto para baixo, ela também pega o valor da célula debaixo da taxa de comissão. E nós não queremos isso. Nós queremos que ela pegue sempre esse mesmo valor de 10%. E para isso é necessário usar a referência absoluta. Então nós precisamos travar essa célula de 10%. Para fazer isso, basta que na fórmula eu coloque o símbolo de cifrão antes e depois da letra. Agora, quando eu arrastar a célula para baixo, repare que em cada célula é calculado o valor de 10% da venda. Para calcular a receita da loja, nós vamos pegar o total de venda e subtrair a comissão. Então, novamente, iniciamos sempre uma fórmula com o sinal de igualdade. Então, selecionamos o total vendido e subtraímos a comissão do vendedor. Para efetuar a subtração, é utilizado o sinal de hífen. Então, Enter. E agora, nós arrastamos a célula para baixo. Caso tenha curiosidade, é possível também efetuar a divisão. Sinal de igualdade. Vamos selecionar uma célula de venda e para representar a divisão é utilizado uma barra. Então, eu vou dividir pela quantidade e como resultado nós vamos obter o valor unitário.
Agora vamos para as fórmulas. Vamos somar todos esses valores de venda. Para isso, nós vamos utilizar uma função. Então, começamos a fórmula com sinal de igualdade. E funções no Google Sheet são representadas por um nome. No caso, o nome da função soma é soma. E quando você digita algo na fórmula, o próprio Google Sheet já recomenda algumas funções. No caso, vamos usar soma e abrir parênteses. Nesses parênteses, colocamos os argumentos, que no caso vão ser os valores de venda. Então, para isso, basta selecionar esses valores, que é representado por esse intervalo. Então, fechamos o parênteses e clicamos em Enter. E esse é o total vendido. Para saber a média dos valores, podemos utilizar a função de média. Então, iniciamos a fórmula com igualdade e digitamos média. Abrimos parênteses e selecionamos os valores. Então, a média das vendas é de R$ 326. Também podemos encontrar valores de máximo e de mínimo. Para isso, utilizamos a função máximo e mínimo. Máximo, então selecionamos o intervalo de valores. Desse intervalo de valores, a célula que possui o maior valor é a de 450. Para calcular o mínimo, colocamos a função mínimo. Então, selecionamos o intervalo de valores. A função conte.valores retorna a quantidade de células que estão preenchidas. Então, vamos colocar aqui conte.valores e vamos selecionar esse determinado intervalo. Todas as células selecionadas do intervalo estão preenchidas, então ele retornou todas as 5 células. Porém, caso alguma delas não estivesse preenchida, eu vou apagar essas duas. Ele retornou o valor 3. Então, isso é muito útil para verificar se alguma célula foi preenchida ou não. Para desfazer alguma ação, basta usar o atalho do teclado Ctrl Z. Outra função muito interessante é a conte.se. Ela faz uma contagem baseada em uma determinada condição. Como exemplo, vamos verificar na coluna total venda todos os valores que são maiores do que 250. Então, para isso, eu começo a fórmula com sinal de igualdade, coloco o nome conte.se, abro parênteses, seleciono o intervalo, então, ponto e vírgula, e daí, entre aspas, eu coloco uma determinada condição. No caso, eu quero que ele conte os valores que são maiores que 250. Então, basta utilizar o símbolo maior que 250. Fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Repare que ele retornou o valor 3, pois existem 3 células que possuem o valor que é maior a 250. Se na fórmula eu alterar para 300, então apenas 2 células satisfazem essa condição. Com essas fórmulas, você já consegue criar planilhas muito mais inteligentes e automatizadas. Nós aprendemos operações matemáticas básicas, as funções essenciais e referência absoluta utilizando o cifrão. Esses conceitos são a base para praticamente qualquer planilha profissional. No próximo vídeo, vamos aprender a organizar esses dados para não se perder quando a lista ficar gigante. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal.